No vídeo passado, a gente já falou sobre os vestígios mais antigos de roupas e porque é muito difícil que peças inteiras sobrevivam da pré-história até a nossa época. E hoje eu vou mostrar para vocês quais são as peças de roupa mais antigas encontradas inteiras até hoje e como é que elas se preservaram até os nossos dias. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre roupas, ou pelo menos partes delas, que foram encontradas em escavações arqueológicas. E também vamos bater um ótimo papo sobre como as condições do ambiente influenciam a preservação dessas peças. Mas antes de eu te levar nessa viagem pela pré-história das roupas, eu preciso te fazer um convite. Todo o conteúdo e toda a estrutura que você está vendo do canal e tudo aquilo que é trazido para vocês de forma gratuita só existe graças às contribuições dos nossos apoiadores. Então, se você curte o meu trabalho e curte o conteúdo que a gente apresenta aqui, considere a possibilidade de se tornar também um apoiador. Com valores a partir de R$15 por mês, você já contribui para a ampliação e para o crescimento dessa comunidade, me ajuda a trazer mais conteúdos para cá e ainda tem acesso a umas recompensas da hora, tipo acesso direto às minhas fontes de pesquisa, grupo exclusivo para apoiadores, conteúdos específicos desenvolvidos somente para os apoiadores e para os membros e até o acesso a mentorias individuais e coletivas para os seus projetos. O link do nosso Apoia-se está aparecendo aqui em cima na tela e também está aqui embaixo na descrição. Agora, de volta às roupas em sítios arqueológicos. Esse tipo de achado é menos comum do que a gente gostaria, basicamente porque os materiais antigos eram orgânicos, ou seja, produzidos com matérias-primas naturais. A gente tem fibras vegetais, que são extraídas de plantas como o linho e o algodão, mas também as fibras animais, como a lã e a seda. Sem falar ainda em outros materiais como o couro, e todos eles são muito sensíveis ao passar do tempo. Então, quando existem peças feitas com esses materiais em sítios arqueológicos, é difícil que elas estejam inteiras. Na maioria das vezes, o que se encontra são fragmentos. E aí entra o trabalho de vários profissionais altamente especializados que assumem a função de tentar preservar essa peça para as próximas gerações. Um desses profissionais é o conservador, que é a pessoa que vai evitar que a peça se estrague ainda mais. A formação do conservador é muito específica para que esse profissional saiba exatamente quais ferramentas e produtos químicos usar e como essa peça pode ser armazenada e exposta ao público sem sofrer mais danos. E é por isso, amiguinhos, que a gente não pode simplesmente tocar e sair vestindo as roupas originais que estão em exposição nos museus, né, dona Kim Kardashian? Errou! Mas às vezes acontece de essa peça ser tão frágil, mas tão frágil, que até a luz da sala de exposição, que já é uma luz desenvolvida especialmente para isso, poderia danificar ainda mais essa peça. Então essa peça não fica em um local aberto ao público, ela fica numa parte específica do museu, que é onde estão guardados todos os objetos que a gente não vê na exposição. E essa parte do museu é chamada de reserva técnica. Dentro da reserva técnica, as peças são guardadas em embalagens ou móveis especiais, em locais onde coisas como luz, umidade e temperatura são super controladas, e as peças só podem ser manuseadas por profissionais e pesquisadores. Mas para que as peças não fiquem totalmente escondidas, alguns museus oferecem catálogos impressos ou online, onde você pode consultar as fotos e informações detalhadas sobre as peças. E todas as peças que eu vou mostrar para vocês hoje foram retiradas desses tipos de catálogos online. A peça de roupa mais antiga do mundo já encontrada, mais ou menos inteira, é a brusinha de 5.000 anos que vem da região do Antigo Egito. Ela é feita da fibra do linho, uma planta bastante comum na região, e usada para coisas que iam desde roupas até as bandagens das múmias. Ainda dá para ver bem as partes que eram decoradas com o próprio tecido preguiado. E as marcas de dobras na região do cotovelo e debaixo do braço sugerem que ele chegou a ser usado em algum momento. O que a gente não sabe é de fato se essa peça era uma blusa ou um vestido. Isso porque a barra dele não chegou inteirinha até nós. Então os conservadores literalmente juntaram os caquinhos de tecido para a gente conseguir ter alguma ideia de qual seria o formato dessa peça e como ela mais ou menos se comportaria em um corpo humano. Você consegue ver esse trabalho.
Observe como tem partes em que parece que o tecido de linho flutua. Então, ele está costurado com pontos especiais em um tecido de suporte, a crepeline de seda, que estabiliza a peça e causa um dano mínimo. E é legal justamente pelo fato de que a gente consegue visualizar mentalmente o formato da peça, mas graças a essa intervenção, a gente também consegue saber quais partes sobreviveram ou não. E mesmo em peças mais recentes, vários museus fazem essas intervenções aparentes, justamente para que o público consiga identificar bem o que é parte da peça original e o que é parte do trabalho moderno de conservação. A nossa segunda peça é o par de calças mais antigo do mundo, com cerca de 3.000 aninhos de idade. Essa peça vem de uma região semidesértica da China, o que contribuiu muito para preservar tão bem esse objeto. Mas ele é importante não só pela idade, mas por ser um par de calças. As calças como a gente conhece, que não impedem nossos movimentos e ficam no corpo sozinhas, são o resultado de um conhecimento acumulado de 4.000 anos. E só para constar que calças são uma das peças mais difíceis de se fazer o molde e de se costurar. Porque qualquer coisinha que você errar, ela não fica no lugar, ela fica torta, não tem conserto, você tem que fazer de novo. E essas calças chinesas são ainda mais impressionantes porque elas foram desenvolvidas para andar a cavalo, o que era uma atividade fundamental na região e na época de onde ela vem. Elas são decoradas com diferentes tipos de costuras coloridas e desenhos feitos no próprio tecido na hora em que ele estava no tear. Aliás, falando em tear, a análise do tecido mostrou que provavelmente ele já foi tecido quase no formato da calça, totalmente sob medida para esse cavaleiro desconhecido. Eu vou deixar linkado aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição um documentário gringo que conta em detalhes como aconteceu essa descoberta e como se reuniu um time imenso de pesquisadores de várias áreas com o objetivo de recriar essa calça e tentar entender como é que era a tecnologia de tecelagem e de confecção da época. E aproveitando que o inverno já está dando o ar da sua graça por aí, essa é a meia mais antiga do mundo e ela poderia muito bem vestir um alien com um pé tamanho 42, mas ela vem da região do Egito e tem 1.600 aninhos de idade. Os pesquisadores ainda não sabem exatamente como é que a meia era usada. Óbvio que era usada no pé, né, Paulinha? O que não se sabe mesmo é se ela era uma peça de uso no dia a dia, ou se era uma peça mais formal, ou se ela tinha algum tipo de uso cerimonial. Mas através do estudo da peça, os pesquisadores conseguiram descobrir que ela foi feita com uma técnica meio tricô, meio crochê, que utiliza um único fio de linha e uma única agulha, parecida com o nalbinding, um tipo de crochê que é o ancestral do tricô de 2 agulhas, muito usado para peças de cabeça e de pés por produzir coisas com uma certa elasticidade. A gente tem pelo menos uma pessoa aqui no Brasil que produz peças com essa técnica. É a Vicky Trindade, do Rio de Janeiro, que sempre assiste os vídeos aqui do canal. Beijo, Vicky! E trabalha com recriação de peças históricas da Era Viking. E eu não poderia terminar esse vídeo sem falar sobre o tal sutiã medieval que volta e meia reaparece na internet. Esses fragmentos fazem parte de um grande achado de tecidos medievais no castelo de Lemberg, na Alemanha. O que se encontrou foram objetos, provavelmente, do final dos anos 1400. Ele realmente lembra um sutiã moderno, daquele sem bojo e sem os terríveis arames de sustentação. Só que ao longo dos anos, os próprios pesquisadores começaram a enxergar essa peça de uma outra forma. Isso porque, olhando a lateral, dá para ver que ele era mais comprido do que um sutiã moderno, podendo ter o formato mais parecido com um cropped. Mas é aí que entra a importância de a gente trabalhar com vários tipos de fontes na hora que a gente está pesquisando história da moda. A pesquisadora-chefe da equipe responsável por esses achados é a Beatrix Nutz, e ela passou os últimos 10 anos trabalhando com um monte de documentos diferentes do período, principalmente com descrições textuais e com imagens, para tentar descobrir de fato o que poderia ser essa peça. E foi aí que ela descobriu poemas e outros textos que descreviam como as mulheres usavam uma camisa bem ajustada no corpo, com um tipo de bolsa para sustentar os seios. O que vocês estão vendo na tela é uma proposta de recriação dessa peça, feita pela Chantal Gerard. A lista desse tipo de achados é imensa, e quanto mais os pesquisadores vão trabalhando e novas escavações vão sendo conduzidas pelos arqueólogos, novos objetos vão aparecendo que mudam a nossa perspectiva sobre o passado. Mas todos esses objetos têm em comum o fato de que eles permitem que a gente tenha uma ideia de como os seres humanos foram desenvolvendo tecnologia e construindo conhecimento, desde a fabricação do primeiro tecido lá na pré-história,
para que a gente possa hoje ter os tecidos tecnológicos que a gente tem. Como de costume, todas as referências de pesquisa estão listadas aqui embaixo na descrição do vídeo e para os apoiadores o Drive, a pasta com os artigos e os livros que eu utilizei na pesquisa desse vídeo, já está para acesso liberado também. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder as atualizações e já aproveita para conferir esses outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com muito carinho.